Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz essa noite? Amém, glória a Deus. Queridos, antes de estar iniciando, eu gostaria de estar primeiramente agradecendo a Deus por essa rica oportunidade, agradecendo os pastores pela confiança. Eu sei o tamanho da responsabilidade que é estar aqui em cima. Eu quero pedir para você que nos acompanha pela internet, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. Fazendo isso, todas as vezes que nós entrarmos ao vivo, você será notificado. E compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, para que através disso, a palavra de Deus possa alcançar mais vidas. Amém? Queridos, quem aqui tem esperado algo da parte de Deus? Seja uma cura, um milagre? Vocês que levantaram a mão, quem crê que Deus é poderoso para fazer esse milagre? Amém, glória a Deus, eu também creio. Então uma pergunta que eu te faço para sua reflexão: se você de fato crê que Deus pode realizar o milagre que você espera, o que você tem feito em relação a isso? Porque aquele que acredita, age. Este é o tema que eu vou estar ministrando essa noite. Quem acredita, age. Abra por gentileza 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Aleluia, Senhor Jesus. Amém? Diz assim: porque nós andamos por fé e não por vista. Ei, nós andamos por fé. Andar é uma ação, é uma atitude. Eu ando por aquilo que eu creio e não por aquilo que eu vejo. Porque às vezes aquilo que eu estou vendo não agrada os meus olhos. Aquilo que eu estou vendo às vezes não me motiva a caminhar. E se eu olhar para a circunstância atual, eu me travo. Quem crê em Deus poderoso não pode caminhar por aquilo que vê. Não pode caminhar por aquilo que vê. Tem que caminhar por aquilo que crê. Ei, o que eu espero no meu casamento? Eu preciso agir de acordo com aquilo que eu vejo no meu casamento. Ei, se eu espero que o meu casamento seja um casamento restaurado, um casamento abençoado por Deus, como que agem as pessoas que têm um casamento abençoado por Deus? Como que ambos se tratam? Eu preciso agir dessa forma. Se o meu milagre é na área da saúde, como que as pessoas que têm saúde se alimentam? Como que elas vivem? Será que elas vivem tão preocupadas? Será que elas vivem tão estressadas? Com medo do amanhã, com medo do que pode acontecer? Entenda, atitudes geram milagres. Atitudes geram milagres. O milagre que você ainda não recebeu está por trás de uma atitude que você ainda não tomou. Você que respondeu aqui, que espera algo da parte de Deus, que de fato crê que Ele é poderoso para cumprir, o que você tem feito em relação a isso? Quais são as atitudes que você tem tomado? Entenda, por que as atitudes geram milagres? Deus, Ele não depende da minha atitude para Ele agir. Ele é poderoso para fazer, mesmo que eu não faça nada. Mas Ele não vai contra a sua própria palavra. O livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17, nos ensina que a fé sem obras é morta. Então, se eu de fato creio, mas eu não ajo, essa fé está sendo mortificada. Não adianta eu dizer que eu creio em Deus poderoso se eu estou preocupado com tudo, se eu estou confiando em coisas terrenas. Nossa visão precisa estar no alto. As minhas atitudes precisam ser de acordo com aquilo que Deus me pediu. Ei,
Seu sonho é um casamento restaurado? Este também é um sonho de Deus. Seu sonho é ser curado? Este também é um desejo de Deus. Então precisa agir de acordo com isso. Entenda, Jesus na cruz do Calvário pagou o preço. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele nos deu autoridade para repreender todo o mal através do nome dele. Jesus na nossa vida, Cristo em nós, é a esperança da glória. Nós precisamos confiar plenamente em Deus, Ele é poderoso, e comprovar com as nossas ações diariamente. Eu creio que Deus vai fazer isso. Então eu estou caminhando. Eu trago uma frase para a minha vida que é o seguinte: eu coloco o pé, Deus coloca o chão. Por que eu coloco o pé? Porque eu tenho certeza que Deus vai colocar o chão. Ele me pede, eu me lanço naquilo que Ele me pede. E as minhas ações comprovam que eu creio que Ele é fiel para fazer. Entenda? Como eu disse, então eu preciso agir de acordo com aquilo que eu creio. Nós podemos listar a fé como uma visão. O que é interessante nós entendermos primeiro? Que a visão, ela não é natural. Aquilo que eu desejo não está no mundo natural. A visão é interior. Se aquilo que eu espero de Deus é interior, eu não consigo ver com os meus olhos naturais. Eu não consigo ver com os meus olhos naturais. Porque os meus olhos naturais apontam a realidade. Por isso que Mateus 6,22 nos ensina que a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Como que eu faço com que os meus olhos se tornem bons? Agindo de acordo com aquilo que eu creio. Eu posso olhar, pode estar tudo travado, tudo fechado. Mas eu não vejo com esses olhos. Eu vejo como está aqui dentro. O que eu tenho esperado dessa situação? Então, por mais que está tudo travado, eu sei que algo vai acontecer. Eu sei que algo vai acontecer. Em breve eu vou contemplar aquilo que Deus fez. Caminhe com essa certeza. Por mais que eu não esteja vendo nada, Ele já está agindo. Só que Deus, querido, Ele trabalha no interior dele. Deus é perfeito. Ele trabalha detalhe por detalhe. Você pode me dizer: Miriam, mas eu de fato no meu casamento eu fiz o que você está falando. Comecei a tratar o meu marido, minha esposa bem, comecei a ser educado, e nada tem acontecido. Há um tempo determinado para todas as coisas. Não é eu que mudo o outro, é Deus que muda. Eu consigo mudar a mim mesmo. A palavra nos ensina: aquilo que você espera que os homens façam por você, faça você primeiro por eles. O próprio Jesus nos ensinou isso. Então eu preciso agir diariamente, esperar o tempo de Deus, que as coisas vão acontecer. Segundo, a visão, ela é espiritual. Então eu entendo o seguinte: a visão nunca é carnal. Se você está com desejo de algo que é só carnal, só terreno, isso não é visão, isso é vontade própria. A visão sempre é espiritual. Ela sempre vai apontar para a vida. Ela sempre vai te aproximar mais de Deus. Que a visão que você tem, o que você tem esperado da parte de Deus? Novamente a pergunta: o que você tem feito em relação a isso? Vou estar compartilhando com vocês exemplos bíblicos de pessoas que receberam o seu milagre através das atitudes. Abra por gentileza o Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 5, os versículos número 25 ao 34, que a gente vai ver. É uma história bem conhecida, que nos ensina sobre a mulher do fluxo de sangue. Na versão King James fala que é uma mulher que sofreu de uma hemorragia. E nessa versão que eu estou lendo, Ferreira de Almeida, relata o fluxo de sangue, ou seja, é um sangramento que não estancava. E aqui, no versículo 25 diz o seguinte: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos,
e despedindo tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitando isso, antes indo a piorar. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu que o seu corpo já está curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Mestre, vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que fizera isso. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, ser curada deste mal. Eu quero te ensinar neste momento. Logo no versículo 25, olha o que nos ensina aqui. Fala o seguinte: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Ou seja, no versículo 25 nos ensina a identidade, o tempo e a necessidade. Quem que era? Era uma mulher que sofria de um fluxo de sangue. Primeiro ponto, identificação. O que eu preciso? Qual milagre eu estou precisando na minha vida? Segundo ponto, tempo. Ela enfrentava essa enfermidade por 12 anos. Quanto tempo eu estou enfrentando essa situação? Quanto tempo eu estou esperando por este milagre? Quanto tempo você está esperando por isso? Você tem pedido da parte de Deus. No versículo 26, nos ensina sobre as providências tomadas e a situação atual, ou seja, a realidade que estava naquele momento. Diz assim: e havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo piorar. Quais providências que a mulher já havia tomado? Procurado vários médicos. Ei, ela agiu? Agiu, mas agiu na direção errada. Quando nós agimos na direção errada, nós gastamos tudo que nós temos. Gastamos recursos financeiros, recursos mentais, que são a nossa vida emocional, a nossa vida mental, nossa saúde. Nós perdemos coisas quando nós tomamos atitudes na direção errada. Então aqui nos ensina todas as providências que ela tinha tomado e qual era a situação atual. Só estava piorando. Se você já tomou alguma atitude em relação a isso que você espera, quais são os resultados que você já tem tendo? Qual que é a situação atual? Não adianta eu maquiar a situação, eu dizer: está tudo bem. Não, estou vendo as atitudes aqui, está tudo andando bem. Não adianta. Eu não consigo enganar a Deus. Deus conhece como está a situação. Como está a situação atual? Aqui no versículo 27, olha que interessante. Diz o seguinte: ouvindo falar de Jesus, a fé vem pelo ouvir. Ouvindo falar de Jesus, vem a fé no coração dela. E veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestimento. Olha a atitude. Ei, minha oportunidade está aqui. O milagre está perto. Eu não posso ficar parado. Eu vou tomar atitude. Eu vou ir em meio à multidão. Eu vou superar os obstáculos. Porque a multidão para aquela mulher é um obstáculo. Mulheres naquela época que sofriam disso que essa mulher sofria, eram dadas como rejeitadas. Elas não poderiam ter contato com aquela multidão, nem com Jesus. Ela superou todos os obstáculos, porque a fé dela era maior do que as dificuldades. Quando a nossa fé é maior do que as dificuldades, nós tomamos atitudes em diante daquilo que nós esperamos. Forças contrárias vão se levantar. Qual que é o intuito disso? Tentar calar a voz de Deus, tentar diminuir a nossa fé. Mas eu preciso superar os obstáculos, indo em busca do milagre. Aqui no versículo 28, por que essa mulher agiu? Olha a visão que ela tinha no versículo 28. Porque dizia: se tão somente tocar as suas vestes, sararei. Olha a visão que ela tinha.
ela já estava sarada, ela já ia ser curada. Tudo que ela precisava fazer é tocar nas vestes de Jesus. Então no versículo 27 ela agiu, porque no versículo 28 ela nos ensina a visão que ela tinha. Qual a visão que você tem? Qual atitude você tem tomado? O milagre que você espera está por trás de uma atitude que você ainda não tomou. No versículo 29, e logo se lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curado daquele mal. O milagre aconteceu, a cura aconteceu, porque ela agiu de acordo com aquilo que ela acreditava. No versículo 30, olha como é que isso é forte. Ei, a princípio, ela queria ter Jesus para ser curado. No versículo 30, e logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? Ei, alguém me tocou diferente. Não foi um toque comum, não foi um toque igual a multidão. É alguém que tocou em mim com uma convicção que seria curado. É uma convicção total. Não importa o que está acontecendo, eu tenho total convicção que o meu milagre vai acontecer. Mira, mas está tudo travado. Vai acontecer. Mira, mas está difícil. Cada passo que eu dou fica mais pesado. Vai acontecer. Quanto maior a dificuldade, maior o milagre. Quanto maior a dificuldade, maior o milagre. Não pare diante das adversidades. O único intuito delas é tentar te parar. Se você parar, você vai estar fazendo a vontade. Entenda, não pare diante das dificuldades. Pode estar doendo. Ei, algumas batalhas ferem, algumas batalhas machucam. Eu sei que pode estar doendo. Se não der para ir caminhando, vai arrastando, mas continue indo. Continue caminhando. Continue caminhando. Deus vai te sustentar. Ele vai te dar graça. O poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Se você não consegue caminhar porque você está fraco, é neste momento que o poder dele se aperfeiçoa. Continue caminhando. Aqui nesse versículo 30, quando Jesus procura ela, Jesus procurou aquela mulher porque ela chamou a atenção dele através da atitude. Quando nós somos pessoas que tomam atitudes em relação aos nossos milagres, chamamos a atenção de Deus. Chamamos a atenção de Deus. Aqui no versículo 32, entrou a mulher, e diz assim: e ele olhava em redor para ver que fizeram isso. Por mais que a multidão falou: mestre, está todo mundo te apertando. Como assim? Alguém te tocou? Jesus não deu perdão. Peraí, eu quero ver quem foi. Agora Jesus estava procurando ela. Está entendendo? Quando eu começo a agir de acordo com aquilo que eu creio, Jesus começa a me procurar. Jesus começa a me olhar diferente. Aqui no versículo 34, confirmação do milagre. A fé daquela mulher era tão grande que ela não quis nem esperar. Ela foi curada, só com certeza já foi curada, secou o sangue na hora. Ela só não foi embora porque Jesus estava procurando ela. Olha a convicção que essa mulher tinha. No versículo 34, Jesus diz o seguinte: e ele me disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. O que Jesus disse? A tua fé te salvou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus perguntou para ela se ela tinha fé para ele curar ela? Por que Jesus não perguntou isso? Para várias pessoas na Bíblia ele perguntou. Porque a atitude dela já tinha comprovado a fé. A atitude dela já tinha comprovado a fé. Pensa o seguinte, a atitude da mulher de ir até Jesus, superando todos os seus obstáculos, comprovou sua fé. Quem acredita, age. Agora eu quero compartilhar com vocês uma outra pessoa bíblica que também teve seu milagre devido à atitude, que tem muito em comum com essa mulher de Monsanto. Por isso nós podemos pegar e se aplicar na nossa vida.
Abra por gentileza. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, os versículos 46 ao versículo 52. Aqui nos conta a história do cego Bartimeu. Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versículos 46 ao 52. Amém? Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhes: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, eu tenho a vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Queridos, olha que outra história linda. Logo aqui no versículo 46 nos ensina sobre a identificação, sobre a necessidade da situação atual. O que é a identificação? O cego Bartimeu. Qual era a sua necessidade? Ele precisava chegar, ele era um cego. Qual era a sua situação atual? Ele estava mendigando. Aqui no versículo 47, diz assim: e ouvindo que era Jesus, ou novamente até vem pelo ouvir, ouvindo que era Jesus, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No versículo 47 ele já tomou atitude. Ei, é meu milagre. Eu creio que Jesus pode fazer meu milagre. Peraí, não vou ficar calado. Ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No versículo 48, os obstáculos começam a surgir. Olha que interessante o versículo 48. E a multidão o repreendia para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele continuou superando os obstáculos. E a multidão pediu para me calar, vou gritar mais alto. Ei, a dificuldade está pedindo você parar, grita mais alto. Está enfrentando a situação, acredite mais. Se lance. Se lance. Deus gosta de pessoas que se lançam nele mesmo. Pessoas que olham para a situação, está tudo travado, conseguem dar risada naquilo. Conseguem falar: eu creio que meu Deus pode todas as coisas. Eu creio que meu milagre já está acontecendo. Eu não estou vendo nada, mas está acontecendo. Aqui no versículo 49, diz assim: e Jesus, parando, disse que o chamassem. Eu disse: chamou a atenção de Jesus. Quem é esse que está clamando no meio da multidão? Quem é esse que está gritando no seu milagre? Está todo mundo pedindo ele parar, ele continua gritando. Eu quero conhecer ele, saber quem que é esse. Versículo 50. Isso aqui é forte, irmãos. Versículo 50 diz o seguinte: e lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Sabe o que representava a capa naquela época? A capa dava legalidade para ele continuar mendigando, pedindo esmola. O governo romano só permitia que um cego pedisse esmola se ele tivesse a capa que comprovasse que de fato ele era cego. Então a capa era aquilo que mantinha ele seguro, porém sem o milagre. Ei, o que te mantém seguro, mas está te impedindo de receber o milagre? Ele lançou de si a sua capa. A convicção dele era tão grande: não preciso disso mais. Eu vou voltar enxergando. O que tem te segurado? O que tem te trazado uma falsa confiança? Ei, é bom.
está te pedindo de viver o maravilhoso com Deus. Ele deixou para trás a sua capa. Ei, isso aqui me ajudou por muito tempo, mas o que eu quero agora, você não pode continuar comigo. O que você pode estar trazendo na sua vida? Você precisa eliminar para que o milagre aconteça. Será que é um perdão que você vem carregando essa angústia dentro de você, não consegue liberar? Será que é um trauma, algo que você enfrentou no passado, e isso faz com que você não confie mais em pessoas? Entenda, pessoas nos ferem, outras nos curam. Qual capa você pode estar carregando que você precisa deixar de lado, como prova que você crê que Deus vai fazer tudo novo na sua vida? Ei, Deus, quando entra na nossa vida, tudo se torna novo. Tudo se torna novo. Quando Ele entra no meu casamento se torna novo. Quando Ele entra na minha saúde é renovada. Tudo se torna novo. Mas quando eu tomo a atitude, deixar de lado aquilo que está me impedindo de receber o milagre. O perdão é tão importante que a Bíblia fala que aquele que não perdoa não é perdoado por Deus. Olha como é que é forte o perdão. Aqui, ó, no versículo 51, olha que interessante, ó. E Jesus falando disse: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, eu tenho a vista. No versículo 51, ele revela por que ele estava tomando aquela atitude. Ele mostra a sua visão. Ele fala: mestre, eu tenho a vista, por isso que eu estou tomando essas atitudes, porque aquele que acredita age. Aqui no versículo 52, e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Outra pessoa que Jesus não pergunta se ele crê no milagre. Jesus fala: ei, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Eu não preciso perguntar se você crê. As suas atitudes comprovaram a sua fé. Novamente, o que você tem feito em relação àquilo que você crê? O milagre que você tem esperado da parte de Deus está por trás de uma atitude que você ainda não tomou. Deus já enviou o Filho dele na cruz do Calvário por nós. Jesus já pagou o preço por nós. Deus, Ele nos ama de tal maneira que Ele deu o seu Filho, mas Ele não vai contra a própria palavra. Ele não vai contra a própria palavra. Ou nós não lemos, ou nós não cremos. Se a palavra nos ensina que a fé sem obras é morta, por que eu não tenho agido em relação ao que eu creio? Por que eu tenho tanto pedido para Deus fazer um milagre na minha vida, mas eu não tenho agido? Se eu creio que Deus vai abrir uma porta para mim, por que eu não tenho me capacitado? Por que eu não tenho buscado me tornar uma pessoa que, quando entrar nessa empresa, vai agregar valor para a empresa? Se eu creio que Deus vai me curar, por que eu continuo falando da enfermidade? Por que eu continuo com medo da enfermidade? Se eu creio, se eu creio que o meu casamento vai ser restaurado, por que eu continuo declarando palavras de maldição para ele? Por que eu continuo repetindo que não está bom, que não tem jeito? Se eu creio que Deus é poderoso para fazer mais, Ele está esperando uma atitude nossa. Pare de sofrer, pare de atrair mal para a tua vida através daquilo que você fala.
O mundo espiritual, ele move através das nossas palavras. Você lembra Ezequiel do Vale de Ossos? Ele declarou. Deus falou: filho, pode haver vida nesses ossos. Senhor, tu sabes. Declare o que você quer na sua vida. Declare. Caminhe de acordo com aquilo que você acredita. Ei, você não tem noção do que Deus pode fazer. Você não sabe a forma que Ele pode tocar na tua vida. Deus é um Deus que do nada faz tudo. Ele é um Deus que do nada faz tudo. Jesus, quando Ele subiu, Ele enviou para nós o Espírito Santo. Está dentro de cada um de nós. Quem aqui crê que Jesus é o Filho de Deus? Você foi selado pelo Espírito Santo. Ele está dentro de você a todo instante, te mostrando o que você precisa fazer. Ei, quantos problemas que nós entramos, que nós desobedecemos a voz do Espírito Santo? Quantas vezes o Espírito Santo pede: não fale isso, eu sinto que não é para mim falar, eu pego e falo. A nossa boca não pode gerar palavras de vida, de morte, de bênção, de maldição. A Bíblia fala que com a boca nós abençoamos Deus Pai, mas com a mesma boca nós amaldiçoamos o homem, que foi feito sua imagem e semelhança. Ei, o que eu tenho declarado para a minha vida? O que eu tenho declarado, principalmente nos dias maus? Porque quando está tudo bom, querido, todo o dinheiro está no bolso, toda a saúde está perfeita, é fácil adorar a Deus. É fácil dizer que Deus faz. O que Ele está fazendo na minha vida? E quando está tudo fechado? E quando está faltando dinheiro? E quando a saúde já não está boa? Será que eu continuo falando que Deus faz? Porque é nessa hora que Ele faz. É nessa hora que o milagre acontece. É quando eu continuo declarando que Ele faz, mesmo quando tudo está travado, mesmo quando eu não estou enxergando saída nenhuma, eu continuo declarando: Ele faz. As pessoas olhando para a nossa situação falando: Ele faz, mas olha como é que está a sua história. Eu estou sendo preparado. Entenda o seguinte: quando Deus não muda uma situação, é porque Ele quer usar essa situação para nos mudar. Repetindo, quando Deus não muda uma situação na minha vida, é porque Ele quer usar essa situação para me mudar. Deus enviou seu Filho na terra. Jesus veio santo, perfeito, para morrer nos nossos pecados. Eu quero chamar de Jesus, pregar as boas novas do Evangelho, trazer para nós a salvação. Mas sabe o que aconteceu com Jesus antes de Ele iniciar seu ministério? Ele não foi muito para baixo não, querido. A Bíblia fala, Lucas capítulo 4, Jesus, guiado pelo Espírito, para o deserto, e lá Ele foi tentado por 40 dias. Foi no deserto que Jesus teve a convicção que nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra sai da boca de Deus. Porque no deserto, o que sustentou ele foi a palavra de Deus, não foi o pão. É na dificuldade que nós conhecemos o Deus que pode todas as coisas. É quando eu dou espaço para Deus trabalhar, quando os meus recursos não estão presentes, Deus entra. Deus entra. Cego Bartimeu, deixando sobre si a sua capa, foi ver o milagre.
A capa é o que dizia para ele: ó, você está seguro, você não precisa do milagre agora, você continua seguro. Ele falou: eu não quero isso, eu quero meu milagre, então eu vou deixar de lado isso. Entenda, deserto é local de crescimento, porque o deserto é desconfortável. O deserto é toda situação contrária que você enfrenta na sua vida, toda dificuldade. Isso é um deserto na sua vida. João Batista, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 1, versículo 80. Abra por gentileza. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 1, versículo 80. Aqui vai nos ensinar sobre a história de João Batista, aquele que nasceu com um propósito: preparar o caminho para o Salvador. Ele ia preparar o caminho para Jesus nessa terra. Sabe o que nos conta? No versículo 1, capítulo 80, olha que interessante. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos, até o dia em que ia se manifestar em Israel. Antes dele começar a viver os planos de Deus para a vida dele, ele esteve nos desertos. Por isso ele disse: eu sou a voz clamando no deserto. No deserto não é momento de desistir. O deserto é o local de você clamar a Deus: Senhor, está doendo. Senhor, esse deserto no meu casamento está machucando. Esse deserto na minha saúde está me ferindo. Mas eu continuo clamando. Eu continuo clamando, porque eu sei que algo vai acontecer. Eu sei que eu estou sendo preparado. Depois que você sai do deserto, você começa a viver as promessas de Deus. Você não fere mais ninguém. Lá posso ter que cantar, porque o deserto te ensina. O deserto nos faz ter compaixão pelas pessoas. Se você já enfrentou alguma depressão na sua vida, esse deserto que você enfrentou foi doloroso, foi, mas isso te trouxe experiências com Deus que cura a depressão. Para você chegar para alguém que está enfrentando a mesma coisa e falar: ei, Deus vai te curar porque Ele me curou. Aí essa pessoa: mas como? Eu vou te ensinar o que eu fiz no meio da depressão. Vou te falar onde estavam os meus joelhos no meio dessa depressão. Se você teve problema no casamento e restaurou, ei, você tem testemunho para restaurar casamentos. Não enterre as suas dores. Não enterre. Elas são valiosas para Deus. Tudo que nós enfrentamos de dor na vida são plataformas para a nossa vida. Plataforma é aquilo que me dá autoridade. Eu só posso falar do Deus que cura se eu fui curado. Eu tenho autoridade para falar do Deus que liberta quando eu sou liberto. Aquilo que Deus faz em nós é para transbordar a vida das pessoas. Ele nos amou para que nós venhamos amar o próximo, porque aquilo que Ele faz por mim é para transbordar no outro. O que o Senhor tem feito na minha vida? Eu preciso compartilhar isso. Eu preciso testemunhar isso. Jesus disse para os discípulos: vós tereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em todo o confins da terra. Eu tenho testemunhado o que Deus tem feito na minha vida. Quando alguém chega para mim reclamando que a vida não está fácil, eu tenho testemunhado o que Deus faz. Eu tenho sido voz de direção para as pessoas. Entenda, quem acredita, age. O que você espera na sua vida? Quais são as atitudes hoje? O Espírito Santo já está te mostrando que você precisa tomar, que você ainda não tomou. Eu tenho total convicção disso, que o Espírito Santo já começou a te mostrar. Se não está te mostrando neste momento, vai começar a te mostrar essa noite. Ele vai começar a te dar detalhe por detalhe: filho, ó, isso aqui precisa melhorar.
Isso aqui você precisa fazer. Isso aqui você precisa deixar. Ei, quem faz não sou eu. Quem toca é Ele. Eu sou um pequeno instrumento de Deus, na dependência total dEle. O máximo que eu posso fazer é liberar a palavra que Ele colocou no meu coração. Mas quem toca em você é Ele. Quem faz você sentir, nossa, essa palavra foi para mim, é o Espírito Santo. A Bíblia fala que o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus interior. Não gera em você uma, nossa, estou com vontade realmente de praticar isso. O Espírito Santo te tocou, não fui eu. Não fui eu. Eu não posso nada. A oração que eu faço quando eu estou ali: Pai, não permita que eu suba lá se o Senhor não estiver comigo. Não permita, porque eu não sou capaz. Eu estar aqui em cima, eu preciso dele, da presença dele. Ele testifica que a palavra é verdadeira no seu coração. Não sou eu. Como eu disse, eu compartilhei com vocês exemplos de pessoas bíblicas que tiveram seus milagres através das suas atitudes. O que você tem esperado para agir? O que você tem esperado? Deus está só esperando a sua ação. O milagre que você tem buscado já está pronto, querido. Já está pronto. A cura já está pronta. A restauração já está pronta. O que você tem esperado para você ir buscar? Eu sou o caminho. O caminho que te leva para Deus, para a vida eterna. Jesus é o caminho. Preciso tomar atitudes diariamente com aquilo que eu creio. Miriam, mas então é só agir. Como eu disse ali, essa mulher agiu a princípio, mas agiu na direção errada. Entra no quarto, fecha a porta, se derrama na presença de Deus. Pai, fala o que teu servo ouve. O Senhor sabe o que eu tenho esperado da sua parte. Existe algo que eu tenho que fazer, Pai, porque eu creio que a sua parte está pronta. Me mostra o que eu preciso fazer. Me mostra o que eu tenho que deixar de fazer. Eu quero agir de acordo com aquilo que o Senhor me mostrar. Isso é a atitude na direção certa. Repetindo, a Bíblia fala que Cristo em nós é a esperança da glória. Você tem essa convicção que Ele está aí dentro de você, através do Espírito Santo? Por que é algo que tem te colocado medo? Por que é algo que tem te assustado? Por que passar uma vida tão apavorada, preocupada, com medo do que pode acontecer amanhã? Se Ele está aí dentro de você, mas não tem como Ele agir se eu não deixar, se eu não confiar nele. Se eu me amedronto, eu não estou confiando no poder que está em mim. Ei, não se trata de nós, como eu disse, se trata dele. Se trata da graça, da misericórdia dele sobre nós. Eu creio assim que deve que Deus às vezes escolhendo nós lá de cima assim, e o problema que para nós é um gigante, às vezes uma coisinha, Deus olha para a gente e vê Ele em nós. Fala, por que ele está com tanto medo? Por que ele está com tanto medo? Será que ele não vai? Qual momento ele vai aceitar, que ele vai entender que eu estou dentro dele? Que problemas foram feitos para serem vencidos? Quais atitudes você tem tomado em relação ao que você crê? Quem acredita, age. Queridos, para a gente já caminhar para o final, há uns 6 anos atrás, aproximadamente, Deus revelou aquilo que Ele ia fazer na minha vida. E eu estar aqui em cima hoje é a prova real da fidelidade de Deus.
Só que quando ele revelou aquilo que ele tinha para mim, eu fiquei 4 anos esperando, só esperando. Eu não agia e nada acontecia. Passei por vários processos por dando. Mas quando eu iniciei aqui na comunidade, o pastor nem sabe dessa história. Todos os dias eu ia uma palavra para o culto. Comecei a agir de acordo com o que eu acreditava. Todos os dias, todo culto, eu ia uma palavra. Acabava o culto, eu saía do culto, já falava no pensamento: por que você levou uma palavra? Você nem teve oportunidade. E em outro culto, dava uma palavra. Eu orava: Deus, me dá uma palavra para hoje. Por quê? Eu tinha convicção que Deus ia ter por mim. Mesmo em meio às minhas incapacidades, eu tinha certeza que Deus ia fazer. Como eu disse, eu fiquei 2 anos esperando. Não lia a palavra, não buscava conhecimento. Estava esperando Deus agir. Quando eu comecei a aprofundar na palavra, Deus me tocou, Deus me deu uma ação que eu precisava fazer. Vai para a minha palavra, vai ler a palavra. Uma das minhas funções é te lembrar. Isso o Espírito Santo faz, eu só vou te lembrar daquilo que você leu. Comecei a me aprofundar na palavra, comecei a me aprofundar na presença de Deus, e as coisas começaram a acontecer. Quem acredita, age. Para a gente agora terminar, quero contar a história de um atleta norte-americano chamado Greg Cunningham. Ele era um homem que, na sua infância, ele estudava numa escola, nessas escolas de fazenda, e ele chegava todo dia um pouco mais cedo para acender a lareira do fogo lá, porque aí quando o pessoal chegava na sala de aula, estava quentinho, estava frio. Um dia ele chegou sozinho, não se sabe no certo o que aconteceu. Ele foi lá acender a fogueira. 2 horas depois, quando o pessoal chegou da escola, ele estava com quase 70% do corpo queimado. E a parte que mais queimou foi da perna para baixo. Aquele menino que era perfeito, não tinha nada, não andava mais. Ficou em coma vários dias. E ele conta a história que ele ouvia tudo. E os médicos viam ele na cama e falavam assim: era melhor ele ter morrido. Se ele sobreviver, não vai andar mais, vai ficar vegetando. Melhor ele morrer. Não serve mais para nada. Ele estava dormindo em coma. Os médicos achavam que ele não estava ouvindo. Ele ouvia tudo. Ele via a mãe dele chorando. E ele, dentro dele, ele alimentava a certeza: eu vou sair dessa. Deus vai me tirar dessa. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Ele tinha isso. Pouco tempo depois, para surpresa dos médicos, ele abriu os olhos. Ele começou a se movimentar. Menos de uma semana depois, ele já estava fechando os pés, ele já estava fechando os braços. Os médicos chamaram a cadeira de rodas e falaram: ele não vai andar mais. Você é certeza absoluta que ele não vai andar mais. Mas ele vai poder andar de cadeira de rodas, ele só não vai poder caminhar. Colocou ele na cadeira de roda, ele foi para casa. E a mãe dele, todo dia de tarde, colocava ele na cadeira de roda, e ele olhava lá para uma cerca no gramado, uma cerca lá no final de arame. Ele olhava para aquilo, olhava para a cadeira de roda. Lembra que eu falei da capa? Algo, eu te mantenho seguro, você não cai, mas também você não anda. Ele olhava para a cadeira de roda, olhava para aquele gramado, e ficou algumas semanas, alguns meses assim. Até que teve um dia que dentro dele surgiu uma energia. O Espírito Santo tocou nele de tal maneira que ele falou assim: não, peraí, eu vou andar, eu vou andar. Ele se jogou no chão e começou a arrastar pelos braços. E foi naquele gramado, pôs a mão, tentou subir, caiu. Ele não tinha força nas pernas. No outro dia seguinte, a mesma coisa. Ele se arrastava no gramado, pegava na grana, na cerca, expedia, caía, porque não tinha força nas pernas. Ele fez isso durante 1 ano. Depois de 1 ano, todos os dias ele fazendo isso, a perna firmou. Ele falou: opa, peraí, o que eu vou fazer agora? Aumentar a intensidade. Começou aumentando a intensidade. 1 ano e meio depois, eu já estava caminhando com dificuldade.
Aí ele falou assim: mãe, eu vou ir para a escola, mas eu vou a pé, sozinho. Ah, mas a escola tem tantos quilômetros de distância, como você vai? Eu vou sozinho, eu vou voltar para a escola a pé. Ele foi. 2 anos depois, esse jovem, que os médicos disseram que não ia andar, ganhou uma corrida de 1 milha, como o homem mais rápido daquela cidade. Ei, o milagre aconteceu? Mas o que ele precisou fazer? Agir. Quem acredita, age. O milagre você espera está por trás de uma atitude que você ainda não tomou. Amém?